mais aumenta no planeta. Está tudo escasseando. Os insumos para a indústria estão escasseando. A matéria-prima que mais aumenta são os resíduos. Existe um estudo que demonstra que tudo que se produz hoje, daqui a 6 meses, 90% é lixo. Então, a gente tem um padrão de produção e de consumo que realmente ele é insustentável e que faz com que isso seja uma matéria-prima abundante e cada vez mais no planeta, né? A reciclagem é um setor ainda muito pouco explorado, né? Ainda incipiente, eu diria, no Brasil. E essas oportunidades, gente, eu estou fazendo bobagem aqui direto. Desculpa, a falta de habilidade aqui. A análise de ciclo de vida, o ecodesign industrial e a simbiose industrial como oportunidades, tá? E estratégias para o desenvolvimento desse setor. Incrível, ajuda os universitários. Desculpa aí, gente. Pronto. Então, a questão da economia verde, que foi tema da Rio Mais 20, né? E que levou um questionamento que não deu em nada, infelizmente, ou muito pouco, sobre a mudança, a abertura de novos parâmetros para o desenvolvimento além do PIB. E não foi à toa que aconteceu no Brasil, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do FIB, e existem outras métricas que levam em consideração não só a questão econômica, mas a social e ambiental também. Então, os estudiosos previam que o grande acordo que haveria na Rio Mais 20 seria nesse sentido, um grande pacto internacional para que outras métricas de desenvolvimento fossem levadas em consideração, que não apenas o PIB, não apenas a questão econômica, né? Mas o Brasil tem esse potencial de liderança e eu queria chamar a atenção disso porque nós temos, apesar da quantidade de carros que tem na rua, a política realmente ela vai na contramão dessa história. A gente tem uma qualidade, né? Reconhecido internacionalmente, com a nossa alegria. O brasileiro sabe aproveitar a vida, tem esse valor agregado, né? Bom, a minha opinião nisso tudo, né, é que a gente realmente tem que reinventar os caminhos econômicos. A gente está novamente vivendo uma política industrial protecionista, que é necessário, pelo entendimento dos líderes atuais, de que deve ser assim, a questão da defesa comercial muito ampla, né? Mas falta um projeto nacional, como eu comentei com vocês. O que o Brasil quer ser daqui a 5, 10, 20 anos? Como quer ser reconhecido? Que tipo de nação nós queremos ser? Porque esses textos da inovação é basicamente inovação tecnológica. Tudo que se falou hoje a respeito de economia criativa, que eu concordo plenamente, porque tecnologia é necessário, né? Mas ela está disponível, a tecnologia. A gente tem que se valer da tecnologia e criar outros iPads, outras questões. O exemplo do... Me ajuda. O exemplo do iPhone é exemplar nesse caso. Quer dizer, você não precisa desenvolver a tecnologia, você tem que saber usar a tecnologia. E aí tem um grau enorme de criatividade, tem muito mais design do que tecnologia. E nisso a gente é bom.
o reconhecimento internacional, ele existe sim, há uma baixa apropriação disso enquanto geração de negócios, isso é verdade, mas há um reconhecimento internacional do Brasil como um país criativo. E nisso a gente tem como ganhar, a gente tem como ir mais longe, né? Pela primeira vez na história, tem uma política de economia criativa, ainda que não seja no Ministério Econômico. É uma política cultural, o que ainda é um pouco verde para se dizer que isso é uma estratégia, porque não é uma estratégia econômica. A estratégia econômica é desonerar a folha, outras questões que não são sustentáveis, se você não tiver uma contrapartida e um olhar de longo prazo, né? Há um novo mercado emergente, eu chamo realmente atenção para isso, porque principalmente no nosso país, a nossa legislação, ela equipara a legislação ambiental a países de primeiro mundo mesmo. Claro que o nível de comando e controle e o de consciência também da população é bem menor, até porque a gente não chegou a destruir todos os nossos recursos. Mas essa legislação exigente, ela é muito reflexo justamente dos nossos estoques. Nós somos um dos países que talvez tenha mais recursos, mais estoques de recursos do planeta. Então, isso é uma imposição e uma cobrança externa, tá, que se internalizou. Mas ela pode ser extremamente oportuna, se bem gerenciada, né? Como todo bom recurso, precisa ser gerenciado. Há uma mudança de paradigma, né, no papel do design, que é um pouco que a gente estava falando hoje, revolucionou, e hoje a gente teve, eu fiquei extremamente satisfeita com o painel de sustentabilidade, que mostrou exemplos disso, né, de soluções que se ganham em cascata, ou seja, todo mundo ganha. Quem está criando está ganhando, quem está fazendo está ganhando, quem tá gerando resíduo está ganhando, como era o caso do design possível, né? Essa tendência, esse modelo egoísta que foi criado, foi estabelecido, né, pela economia, vamos dizer assim, foi descrito pelo cara que inventou a economia, que foi o Adam Smith, que diz que as pessoas trabalham não é por nada, é por si mesmo, né, e que fragmentou o pensamento, inclusive, sistêmico que se tinha. Então, hoje essa desvinculação com os ciclos da natureza, de como as coisas acontecem, faz com que as decisões que se tomem hoje sejam completamente inconsequentes do que vai ser daqui a pouco. Então, outra questão que eu chamo a atenção é uma tendência também de pensamento, que é o biomimetismo, né? Que leva em consideração os valores da natureza, que a natureza tem um ponto ótimo, então nada está sobrando, você não compra coisa que você não precisa, o caminho que uma gota d'água faz descer no rio, qualquer cálculo matemático super sofisticado vai chegar no mesmo caminho, porque é o melhor caminho. Ele não gasta recurso à toa, né? A questão dos ciclos, o respeito a isso, né? Se não chove, não nasce, se chove, nasce. E não tem ponta. Aquela imagem que eu mostrei da sustentabilidade é uma imagem que era usada por vários povos antigos, né? É o nó celta, é o laço do amor infinito dos budistas. Então, civilizações antigas, eles já previam esse ciclo sem ponta. E a nossa civilização gera muita ponta. O lixo é um exemplo disso. Várias coisas que não são aproveitadas. E a gente tem que começar a observar isso, porque a gente está fora de um ciclo natural e as coisas já estão acontecendo, as mudanças climáticas e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não é milagrosa, né? Ela é uma ação política para uma população, uma sociedade geradora de lixo, mas ela não é a solução dos problemas, ela é mitigatória, né? A gente tem aí alguma questão forte para lidar. E aí eu chego a arriscar como o designer pode, né, protagonizar esse mercado, né? E eu acho que eu estou sendo um pouco repetitiva depois de tudo que a gente ouviu até agora, mas basicamente a questão de criar soluções, né?
tem uma questão de observação aí, de que é reconhecer as principais qualidades de qualquer sistema, as dificuldades e as possíveis ineficiências. Atacar as dificuldades e ineficiências, preservando as qualidades. Isso é um ganho que a natureza nos ensina. Desenvolver novos produtos e serviços para tornar mais amigável essa interação. Quer dizer, como que a gente vai desenvolver sistemas de interação, porque cada vez mais essa questão de rede, né? O exemplo também que foi dado pela Carol, da empresa dela, de liberar as informações, que essa interação de rede, isso cria uma sinergia positiva, né? E plataformas que facilitam essa interação. Eu coloco uma informação que te serve, isso de alguma forma me retorna, e é um ganha-ganha mesmo. Observar e dar mais visibilidade ao mercado, aos sinais que a sociedade emite, né? E a humanização, que foi o que o Lincoln falou. Isso é extremamente importante. O exemplo que eu falei da língua eletrônica me chamou a atenção realmente quando eu ouvi isso. Para que a gente vai ter uma língua eletrônica se nós temos seres humanos que poderiam estar dando uma opinião muito mais sensível àquilo, do que um simples, sabe, uma simples número, que provavelmente um parecer muito mecânico de algo. Quem vai tomar um vinho é um ser humano. A humanização, a inclusão do ser humano é extremamente importante. A gente vive num planeta que tem 3 vezes mais gente do que tinha 50 anos atrás. Vocês têm noção do que é isso? Então a gente precisa alimentar, vestir e incluir essas pessoas. A gente precisa de interação e precisa de soluções humanizadas, né? Foi feita uma enquete aí, se a internet afastava ou unia. Acabou que achavam que unia, mas da mesma forma que une, também afasta, né? Então, o que se observa, existem pesquisas também que mostram isso, que na cidade de São Paulo, 30% da população já sofre com algum tipo de transtorno emocional ou depressão ou ansiedade, sendo que 10% leve, 20% remediado e 10% grave. Então, a exemplo da cidade de São Paulo, isso aí pode se refletir provavelmente em outras grandes cidades. Então, a gente percebe que 30% é um percentual bastante grande. E isso tem muito a ver porque a gente entra dentro de uma cápsula, que é o nosso carro, vai até lá. A gente não interage mais, a gente não se vê mais, não se toca, a não ser que seja pelo Facebook ou outras redes de interação. Então, uma criança que... Até uma planta, se você conversa com ela, ela cresce melhor, né? Que dirá um ser humano. É um exemplo, tá? Bastante despretensioso, porque eu acho que hoje a gente teve alguns exemplos nacionais mais interessantes, que é a busca dessas soluções, né? Isso aí é feito o co-housing, né? Que é uma iniciativa em Milão, que a ideia são novos modelos residenciais, basicamente. Uma vida em condomínio diferente, onde os espaços são compartilhados e se economiza energia e se promove interação, tá? Então, assim, desde do local de cozinha, primeiro a gente observa e interage, o que se faz. Então, a cozinha é comunitária, o playground, que é uma coisa que a gente já tem aqui, né? A biblioteca, no caso lá tem nesse condomínio, oficina de bicicleta, que serve para todo o condomínio, a lavanderia comunitária, as áreas comuns, elas são compartilhadas, então a área privativa, ela reduz. Hortas comunitárias, o carro, ele é compartilhado, né? Então existe se os carros estão na garagem, você pode pegar os carros para fazer e as pessoas saem juntas, né? Quem quiser saber mais, tá? Muito obrigada. Vai ficar aí umas informações a respeito das linhas do BNDES de inovação. Chama atenção para o manual que está disponível na internet, tá? Que foi lançado agora no mês de setembro, super novidade, que é o manual de apoio à inovação do BNDES, que foi uma linha extremamente incrementada.
olhem, deem uma olhada, pode ser que isso seja uma oportunidade para desenvolvimento de projeto aí com seus clientes. Muito obrigada.